É absolutamente insano o Celso Amorim dizer que a Venezuela é uma democracia consolidada. O que está acontecendo nesse momento é absurdo. Maduro acaba de fechar as fronteiras da Venezuela com o Brasil. Isso tem uma razão de ser. Não é pelo mero acaso. Ele quis fazer isso, mas tem um motivo. A gente vai falar também sobre o absurdo que aconteceu nas Olimpíadas de Paris. E outros pontos também que vão ser discutidos nesse editorial. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Isso ajuda muito. Pois é. O Maduro, ele fechou as fronteiras com o Brasil 48 horas antes da eleição. Segundo alguns analistas políticos, dois motivos do Maduro fazer isso. Uma, impedir que aqueles que estão fora da Venezuela, do país, entrem para votar contra o Maduro ou para simplesmente influenciar as pessoas para que votem contra o Maduro. Impedir que as pessoas também fujam da Venezuela com medo do que vai acontecer com o país daqui para frente. Olha só o que diz a matéria do Estado de Minas. O pleito será realizado no domingo, sob forte tensão social e política. Então as eleições serão as eleições mais antidemocráticas da região, mais autoritárias da região, um verdadeiro teatro, uma novela. O governo de Nicolás Maduro decidiu fechar a fronteira da Venezuela com o Brasil nesta sexta-feira. A obstrução da passagem por via terrestre ocorreu próximo à cidade de Pacaraima, no Amazonas. Além do Brasil, o país decidiu suspender a passagem dos pedestres e veículos com a Colômbia. Em ambos os casos, o espaço aéreo e aquático também foram bloqueados. A autorização para os bloqueios foi publicada na imprensa oficial. O Brasil também decidiu reforçar a segurança na fronteira com o território venezuelano. A região passa por eleições no domingo, sob forte tensão social e política. Maduro chegou a afirmar que o país pode ter um banho de sangue caso ele perca as eleições. Preocupante demais, essa fala do Maduro de que pode haver um banho de sangue no país caso ele perca as eleições. É uma fala totalmente autoritária de um ditador. Simples. Agora, a gente tem que ter em mente também que o Maduro está rompendo, de certa forma, aqueles laços diplomáticos com a Colômbia e com o Brasil. Há de se esperar ou de se imaginar que alguma coisa do acordo não deu certo e que o Maduro está chateado. Porque o Lula, quando ele falou que ficou assustado com a fala do Maduro, o Maduro mandou o Lula tomar um chá de camomila para acalmar. Então, assim, é visível, é nítido que essa situação, junto à Venezuela, causa um desconforto gigantesco ao governo brasileiro. E o pior de tudo é o Celso Amorim estar na Venezuela chancelando, ou seja, dando validade a esse teatro que vai acontecer lá na Venezuela nesse momento. Como, por exemplo, a gente pode citar aqui essa matéria do R7. Um avião com ex-presidentes é barrado no Panamá e impedido de decolar para a Venezuela. Um avião da Copa Airlines, transportando ex-presidentes de ao menos 5 países da América Latina, foi impedido de decolar do Panamá com destino à Venezuela. O grupo participaria de uma missão de observação da eleição presidencial marcada para o domingo. Eles fazem parte da Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas, uma organização que promove a democracia na América Latina. Segundo o presidente do Panamá, José Raul Mulino, o avião não recebeu autorização para decolar devido a um bloqueio no espaço aéreo da Venezuela. Mulino também informou que entre os passageiros estava a ex-presidente do Panamá, Mireia Moscoso. A imprensa colombiana e panamenha tem divulgado também que já estavam no avião o ex-presidente Jorge Fernando Quiroga, da Bolívia, Vicente Fox, do México, Miguel Ángel Rodrigues, da Costa Rica, e a ex-vice-presidente da Colômbia, a Marta Ramírez. Alguma coisa está incomodando muito o Maduro, porque ele não quer ninguém para nem observar
o que está acontecendo. O Alberto Fernandes, esquerdista, ex-presidente da Argentina, também foi convidado e depois desconvidado sobre as eleições da Venezuela. Ou seja, o Maduro não quer nem que o Alberto Fernandes esteja lá para acompanhar o pleito eleitoral e atestar a validade disso. Por outro lado, parlamentares europeus também foram com destino à Venezuela para poder estar averiguando a lisura das urnas. Acontece que eles foram deportados. Pois é, convidados pela oposição, parlamentares europeus são deportados da Venezuela. Convidados pela oposição, parlamentares europeus são deportados ao chegar à Venezuela. A delegação, composta por 12 representantes do Partido Popular da Espanha e um eurodeputado português, foi deportado após desembarcar em Caracas. Ou seja, o que a gente tem de convicção aqui é que o Maduro não quer a participação de ninguém lá. O Maduro não quer saber, não quer ouvir, não quer ninguém, absolutamente ninguém, acompanhando esse pleito eleitoral na Venezuela, a não ser o aliado do Lula, né, que é o Celso Amorim. O Celso Amorim, assessor especial de Lula, já chega à Venezuela, depois de ter feito declarações que a Venezuela era uma democracia consolidada, depois de ter minimizado a declaração do Maduro que teria um banho de sangue caso ele perdesse a eleição. Mesmo assim, o Celso Amorim compareceu, um dos poucos que puderam ou que podem estar acompanhando o teatro que vai acontecer na Venezuela, que eles estão chamando agora de pleito eleitoral. O assessor especial de Lula, o Celso Amorim, chegou a Caracas, na Venezuela, para acompanhar as eleições que acontecerão neste domingo, né? Ele chega ao país em meio a fortes tensões entre o governo brasileiro e o governo venezuelano, e também em um momento em que outros líderes políticos estão sendo barrados de entrar no país. Como é que pode se levar a sério? Como é que pode ser o fiador? Como é que pode chancelar uma atitude, né, uma postura como essa, né? E assim, a gente sabe que essa galera da esquerda totalmente fora do contexto. Um que a gente pode citar é o Roger Waters, né? O Roger Waters, que é ex-vocalista aí do Pink Floyd, há 3 dias da eleição, e é até um desrespeito, né? Há 3 dias da eleição na Venezuela, Roger Waters declara apoio a Nicolás Maduro. Assim, é insano, né? Esse cara é polêmico, esse cara tá sempre do lado errado da história. O músico britânico Roger Waters, ex-Pink Floyd, se manifestou nesta quinta-feira em seu perfil no X, antigo Twitter, sobre as eleições presidenciais na Venezuela. O que acontece no próximo domingo. Em vídeo, Waters declarou seu apoio a Nicolás Maduro, que busca a reeleição, e afirmou que o opositor de direita, Edmundo González Urrutia, é um fantoche de meia dos Estados Unidos. Então, assim, sabe, é uma insanidade, é uma falta de amor ao próximo. É assim, é assustador você ver esse discurso dessa extrema esquerda, esse discurso de artistas de extrema esquerda, sem conexão nenhuma com a realidade. Nada, nada. Sem respeito nenhum ao próximo, porque as pessoas lá na Venezuela estão tendo que fugir das suas casas, estão morrendo, estão sendo perseguidas. E aí vem um cara que não tem nada a ver com a história e declara apoio para o ditador. É vergonha, né? É uma vergonha. Para a música brasileira, é uma vergonha. Para a música internacional, perdão. Ele que, sabe, eu gosto muito das músicas do Pink Floyd, mas do ponto de vista político, vergonhoso. Pois é, até o PL resolveu tirar a onda com o Haddad e fazer um meme. A taxa olímpica, vamos ser honestos, que ficou bem feito, né? A taxa olímpica ficou demais. A arrecadação bate um recorde e alcança 1,3 tri só no primeiro trimestre, tá? Então, assim, mal começou e já tá mal, né? Impostos nas alturas. Essa é a nova proposta do governo Lula para o Brasil. A arrecadação tributária atingiu um recorde histórico de 1,298 trilhão na primeira metade do ano, apresentando um aumento de 9,08% em relação ao primeiro semestre de 2023. Mais dinheiro nos cofres do governo significa mais impostos pesando no bolso do contribuinte.
enquanto a qualidade dos serviços públicos continua deixando a desejar. Até quando vamos aceitar essa carga tributária? E aí, citar a fonte da matéria, que é o Globo, né? E assim, cara, é deplorável, é vergonhoso, é assustador o que acontece com o Brasil, sabe? Com essa gestão Haddad, né? Então, assim, não tenho dúvidas que muitas e muitas pessoas estão com saudade do Paulo Guedes. Vamos falar de Olimpíada na França, né? Coisa também que, cara, onde a esquerda tá, a coisa é deplorável, sabe? Cenas lastimáveis, memes, ironia. A França está sendo ridicularizada pela má gestão do Macron e, no mínimo, né, fazer uma abertura decente da Copa está sendo ridicularizada por memes, assim, casos de roubos, casos graves, ou seja, é a esquerda destruindo também a França. E aí teve um caso de uma, sabe, na minha visão, juridicamente falando, um atentado à liberdade religiosa. Dá uma olhada neste caso aqui que eu vou citar para vocês. Esse aqui foi um momento das Olimpíadas em Paris. Ficou conhecido como a Santa Ceia Drag. Um desrespeito sem tamanho. A matéria do jornal Metrópolis, a cerimônia de abertura das Olimpíadas nesta sexta-feira fez homenagens a vários momentos históricos e culturais franceses. Além de exaltar o esporte, uma cena de um grupo de drag queens e pessoas LGBTQIA+, em uma mesa, imagem que remete à pintura de Santa Ceia, viralizou nas redes sociais. De um lado, o momento foi exaltado pela representatividade queer nas Olimpíadas de Paris. Já do outro, cristãos acusam a organização de um evento de ter feito blasfêmia contra a fé e a religião. Cá entre nós, existem símbolos, né? Todas as religiões existem símbolos que têm que ser respeitados. Quando você vilipendia um símbolo, usando isso de forma jocosa, porque ali foi com o intuito de ofender os cristãos, foi com o intuito nítido e claro de mexer. Olha só, as imagens são isso aqui, ó. É isso aqui. Então, assim, você vê que foi uma ironia para ridicularizar um símbolo do cristianismo. Então, é intolerância religiosa, sim, mas a esquerda vai passar pano, dizendo que não, que foi um momento bonito, que foi um momento de inclusão, mas a realidade dos fatos é que foi uma ofensa, né? É que foi uma intolerância, é que foi para agredir os cristãos ao mexer em símbolos, né, do cristianismo. Da mesma forma, se você pegar uma outra religião e as pessoas mexerem no símbolo para vilipendiar isso e para agredir, porque é óbvio que essas drag queens fizeram já sabendo, ó, nós vamos fazer para agredir a fé cristã. É óbvio, né? E aí, como eu não tenho um lugar de fala, vamos trazer para quem tem, né? A influenciadora Suelen Rayane condenou a abertura das Olimpíadas e criticou publicamente a Santa Ceia LGBT. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que ela está certíssima. Dá uma olhada. Para se defender, eles vão pra internet militar, dizer que os cristãos, eles são homofóbicos, LGBTfóbicos e que são totalmente preconceituosos. Eu fico me perguntando por que eles não encenam algo relacionado ao candomblé, à umbanda e dentre outras religiões. Por que tem que ser a dos cristãos? É isso que eu queria compreender. Eu sou uma mulher trans e eu dou graças a Deus de me desvincular desse movimento hipócrita, desrespeitoso e deplorável. Um movimento totalmente insuportável de se conviver numa sociedade. Cheio de mimimi, vivem chorando e militando na internet por conta de preconceito, mas em suas atitudes não sabe conviver em sociedade sem desrespeitar o espaço e a fé de outras pessoas. Isso é totalmente hipócrita e totalmente inaceitável. O deboche e a intolerância religiosa é totalmente visível. Eu dou graças a Deus de não fazer parte de um movimento como esse. Isso é vergonhoso. Isso é totalmente vergonhoso. Estão sujando a própria imagem. A imagem de uma comunidade hipócrita que faz avenidas deste país para pedir respeito e ao mesmo tempo pratica uma coisa como essa. Boca para se defender, eles vão pra internet militar. Pois é, e eu concordo. Tem que brigar por respeito e merecem respeito. Agora, não se consegue respeito
desrespeitando os outros. Não se consegue respeito desrespeitando a fé alheia. O próprio Eduardo Bolsonaro fez uma postagem nesse sentido também, onde ele cita aqui 2 casos, né? Ele escreveu o seguinte: a abertura da Olimpíada traz zombaria com a Santa Ceia. No entanto, o atleta olímpico brasileiro João Chumbinho não poderá surfar com a prancha com o Cristo Redentor pintado, pois é atitude religiosa, vedada pelo Comitê Olímpico Internacional. Não é para defender neutralidades nenhuma. Se uma pessoa vê a estátua de Cristo Redentor desenhada numa prancha e fica ofendida, é ela que precisa de tratamento. O que está em marcha, e há muito, é uma pauta anticristã, pois a religião não é controlada pelos globalistas, e com certeza não. E aí o Eduardo Bolsonaro citou aqui uma matéria, né, de surf específica, tema religioso, leva Chumbinho a refazer pinturas de suas pranchas para as Olimpíadas. E aqui você tem o símbolo do Rio de Janeiro, Cristo Redentor, mas foi impedido, né, por propagar, né, um discurso cristão, estátua do Cristo. Então podemos até entender, né, que são regras do Comitê Olímpico. Agora, desrespeitar as regras cristãs, desrespeitar a vontade cristã, é lícito? Não, não é. Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas, e a esquerda sempre acusa daquilo que ela faz. Ela é a verdadeira intolerante aqui, né? Então, minha solidariedade a todos aqueles que se sentiram ofendidos com a cena contra os cristãos. E aí, tem um vídeo que eu vou trazer para vocês do Caio Coppola, que eu achei super interessante e veio num momento emblemático, né, vamos dizer assim, da política brasileira. O Bolsonaro, ele disse que tiraram os carros blindados, tiraram também os seguranças, e eles querem ver o Bolsonaro morto. Fecha aspas, tá? Essas foram a fala do Bolsonaro. O Bolsonaro foi acusado de ter feito acusações contra o STF e o Lula, dizendo que ele acusou, né, fez insinuações de que era o STF que deu a liminar tirando os seguranças e o Lula que tirou os carros blindados que querem a morte do Bolsonaro. O Bolsonaro respondeu: não, em momento algum eu falei que são vocês. Agora que o sistema que é o meu fim, isso é fato. E aí o Caio Coppola fala sobre a questão do sistema. Nunca duvide do sistema. É o vídeo do Caio Coppola. Nunca duvidem da força do sistema. O sistema é capaz de tirar um homem do cárcere e reconduzi-lo à presidência da República, acompanhado por um vice que descreveu essa hipótese como uma volta à cena do crime. Pois é, alguém tem dúvida que o sistema tem esse poder de fazer isso? Eu vi o Nelson Williams falando um negócio que eu achei assim, interessante demais. Ele falou o seguinte: olha, nunca confunda, tá? O complexo de leis, ou seja, as leis que foram criadas que têm que ser aplicadas para todos, com o complexo da justiça. Porque o complexo da justiça é um sistema. Ele é um sistema. É um sistema que, quando ele quer, ele muda as regras do jogo. Então, a justiça é o sistema atuando. As leis é a democracia atuando. Se está dentro das regras da lei, é igual para todos. Ou deveria ser. Mas continua aqui. Fecha aspas, seja ele aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos. E Kamala Harris é a candidata do sistema por lá. É um sistema que acaba de cuspir Joe Biden depois de espremê-lo até o bagaço. O sistema nunca se importou em ter um presidente inapto. O que o sistema não quer é perder acesso ao poder. Nunca duvidem da força do sistema. O sistema é capaz... E aí eu achei interessante a publicação do Thiago Manzoni, que escreveu o seguinte: a recondução de Lula ao poder foi apenas uma manifestação do sistema em ação. Pois é. E aí, citando que o sistema é anti-Bolsonaro, o sistema está contra Bolsonaro. E falando nisso, de sistema, o próprio Flávio Bolsonaro fez uma publicação. Ele publicou no seu Instagram e disse o seguinte:
Que bom saber que a prioridade do governo é fazer compras suspeitas. Agora, todo dia é isso, mais um tapa na cara dos brasileiros. Com o PT, a história é sempre a mesma. Dinheiro do contribuinte indo pelo ralo. Foi assim no Lula 1 e 2, no Dilma 1 e 2 e agora novamente. Infelizmente, a moda é o desperdício de recursos públicos. E aí o Flávio Bolsonaro citou uma matéria dizendo que enquanto o Brasil estava de olho nos jogos e o Haddad criava mais um imposto, o Ministério da Saúde vai pagar 300 milhões a mais em uma compra sob suspeita. Pois é um escárnio a mais com a cara da população, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Eu vejo vocês daqui a pouco no próximo editorial. Abraço.